Fala aí galera, como é que vocês estão? Então, quem viu os primeiros vídeos aqui do canal deve ter percebido que as coisas mudaram na minha bateria. Começou a chover agora aqui, mas enfim, é o seguinte. Antes, toda essa bateria daqui, ela ficava ligada, a água caía numa calha que tinha ali atrás, essa calha vinha e caía aqui dentro dessa caixa. Essa caixa era cheia de bolinhas, né? Elas estavam amarradas assim. E aí daqui tinha uma bomba de máquina de lavar com trocador de calor, que era essa daqui, né? E aí jogava de volta para esse cano e esse cano caía aqui dentro. O que acontecia? Mexia demais a água. Então, por exemplo, os meus casais de bandeira nunca botavam ovos. Eu acho que era por causa do estresse causado pela essa mudança, essa água mexendo sempre. E a TPA era razoavelmente difícil, porque ali tinha um registro, abria o registro, vazava, e depois para encher tinha que trazer uma mangueira lá de fora, botar aqui, encher com a mangueira, tirar o cloro e depois mandar água para cá. Qual foi a mudança que eu fiz? Sem contar o fato de que, como está tudo ligado na mesma água, a doença poderia se espalhar, né? Caso houvesse doença. O que eu fiz? Eu individualizei tudo. Como foi feito? Atrás de cada um deles tem uma descida, tá vendo? Tem uma descida que vai para esse cano aqui. Então é um flange, um joelho, e aí desce, entra no T e vem por esse cano. Esse cano é comum, né? E leva a água lá para fora. Então a água sai, vai embora aqui e vai lá para fora, né? Por que eu botei ele mais baixo, né? Eu não botei, poderia ter colocado o T direto aqui. Eu não fiz isso, por quê? Porque assim eu fico com medo de a água poder sair de um aquário e entrar no outro. Então eu botei eles para baixo de forma que a água só desça, vá para o cano de saída e não corra o risco de subir para cá, né? Pelo menos eu espero que não suba, que então não vai ter mistura de água. A saída de água do aquário é esse ladrão, tá vendo? Aqui o nível tá meio baixo, mas aqui dá para ver bem, ó. Ele mantém o nível de água no meu aquário que eu decidi. Como ele está num flange ali, eu posso girar, então eu empurro ele mais para cima, mais para baixo, e aí eu posso aumentar ou diminuir o nível do aquário que eu quiser. Então, por exemplo, quando está frio e o meu termostato é de 50 watts só, e ele não está dando conta, eu empurro isso aqui mais para baixo, como vocês podem ver nos vídeos anteriores, e aí mantenho a água, por exemplo, pela metade dele, então ele dá conta. Agora que está mais quentinho, eu deixo assim. Então eu consigo colocar a água na altura que eu quiser. Outra vantagem é o que? Isso daqui, esse cano, ele está vindo lá de cima, onde eu tenho um filtro, esses filtros normais de água. E como a água vem da caixa, ela já vem sem cloro, eu meço com alguma frequência, né? Então eu estou sempre gotejando água aqui dentro. Por aqui está sempre descendo água, gotejando mesmo, de gotinha em gotinha. Então está sempre tendo uma pequena troca de água, né? Por que eu botei esse cano aqui? Porque a água cai aqui em cima, mas ela sai por cima também. O ideal seria que ela saísse por baixo, né? Mas para ela sair por baixo, eu teria que ter feito uma subida aqui atrás, que iria regular o nível, e depois uma descida, que foi como era no vídeo antigo, era assim, né? Tinha uma subida e uma descida na arrumação antiga. E aí eu organizaria a saída por aqui. Só que se fosse só por baixo, eu não teria um ladrão. Quer dizer, na verdade funcionaria com ladrão. Seria um ladrão. Só que como tá faltando peça aqui, eu botei desse jeito mesmo e acho que ficou bom. Então o que eu faço aqui? Eu aspiro o fundo com a mangueirinha. Quando tem cocô dos bichos, eu aspiro o fundo. E a água tá sempre caindo nova, gotejando. Essa mangueirinha aqui é para a água jogar para o fundo, de forma que a água nova vá para o fundo e a água velha vá saindo por cima. Se não tiver essa mangueirinha, a água ia estar gotejando aqui em cima e está saindo por cima, então acho que não teria uma troca de água muito eficiente. Quando eu faço TPA, por exemplo, eu fiz nesse daqui. O que eu faço? Eu empurro isso daqui para baixo, essa água desce toda, vai até metade ou mais, né? Porque eu formo meio que um sifão. Então eu empurro ele até lá embaixo, eu posso filmar isso no próximo vídeo para vocês verem. Eu empurro até lá embaixo e aí vai toda essa água embora. Depois eu simplesmente abro isso daqui e completo o aquário com água nova. Eu acabei de fazer nele, dá pra ver que ele tá com a água mais clarinha, enquanto os outros estão mais amarelados, né? Então, pô, isso aqui ajudou muito. Ficou individualizado,
Não tem risco, cada um tem a sua esponjinha, tá vendo? Então eu não misturo os aquários. Para limpar uma vez por semana, eu pego uma luva que eu tenho grande, diminuo a água até metade, esfrego todo o aquário, fiz isso aqui hoje. Depois completa a água e fica gotejando, né? Como tem um ladrão aqui, quando a água passa do limite, ela sai pelo ladrão e fica ótimo. E tem uma troca de água pequena, com alguma frequência, gotejando, né? Durante, fica ligado para sempre. E uma vez por semana eu faço uma troca de água grande. Eu vou, aqui eu já fiz hoje, amanhã eu vou filmar e eu vou mostrar para vocês como é que como é que eu faço essa TPA, que ficou muito simples nesse sistema. Você simplesmente empurra para baixo o cano, a água toda vai embora sozinha, na altura que você quiser, 50% ou mais ou menos. Você aspira o fundo, depois abre a torneirinha aqui e completa. Então, pô, assim, quem tiver uma bateria e quiser fazer dessa maneira, eu acho que é muito mais fácil. Agora, em compensação, eu não tenho nenhum filtro nos aquários, né? E também não tenho bomba de ar. Só nesse aqui que eu botei porque tinha uns filhotes, eu acho que eles estavam com pouco oxigênio. Mas nos adultos aqui eles ficam de boa. Então, assim, tem que fazer TPA sempre, né? Agora, nada impede você botar um hang-on em cada um deles, ou então botar um filtrinho com bomba de ar, que aí vai durar mais tempo. Como eu cuido todo dia deles, então pra mim tá de boa. Todo dia eu aspiro e faço troca de água. Então a amônia, nitrito, nitrato estão sob controle, né? Então é isso aí, gente. Eu queria falar dessa mudança na bateria, né? Quem tiver a oportunidade de experimentar também é bem interessante. Agora, se quiser ficar perfeita, realmente sim, na minha humilde opinião, perfeita, seria se eu colocar um T aqui, isso daqui para baixo e um para cima, de forma que o de cima serviria como ladrão caso o nível suba demais, né, ou entupa o de baixo. O de baixo ele ficaria sempre para fora d'água, né? O de baixo a água sairia sempre do fundo. Qual é a vantagem disso? Eu pegaria água do fundo, soltaria água aqui por cima, não precisaria dessa mangueira. E aqui atrás você faria que nem era antes, né? Que seria o que? Você colocaria um joelho virado para cima, o cano sobe, o cano vai para frente, põe um T aberto para não formar sifão, depois ele desce e cai numa calha, e da calha vai embora, né? E isso seria perfeito, que aí você regularia a altura do seu aquário aqui por trás, que nem eu fazia nos últimos vídeos, e aqui dentro você teria sempre água vindo do fundo e água nova caindo aqui de cima, e com um ladrão, ficaria excelente. Aqui não dá para fazer porque eu preciso ter uma saída que passe pela porta, né? Então eu preciso ter essa mangueirinha no final. Se eu colocasse uma calha, eu não sei como é que eu faria isso, teria que botar umas reduções, alguma coisa assim, mas eu achei que desse jeito aqui tá bom. Então fica essa ideia aí pra vocês. Quem tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, eu falei nos comentários. Mas, pô, ajudou muito, eu acho que foi legal. E, assim, eu falei isso em outro vídeo, mas uma vantagem de ter essa mangueirinha é que a água não cai de cima. Como a água caindo de cima, os meus casais não botavam ovo. Foi só eu tirar essa água caindo de cima que eles passaram a colocar ovo. Então, acho que é uma boa isso aí. Você tomar cuidado para a água não cair, não ficar batendo, né? E não ficar mexendo a água para não estressar os bichinhos. Uma última coisa sobre essa nova organização que eu fiz aqui é o seguinte: o caninho ele vem lá de cima e para aqui, bem na cara do aquecedor, de forma que a água que vem lá de fora, que está fria, já bata nele e já vai sendo aquecida. E está na direção oposta da saída, né? Então a água nova entra no fundo e aqui na frente e sai ali na parte de trás e em cima. Eu acho que assim a gente consegue ter uma boa mudança de água sem movimentar a água demais e de forma que a água fria caia aqui e já se esquente. Então é isso aí, gente. Falou, abração a todos.